Alô galerinha, Clécio Culinária com mais um vídeo para o nosso canal, O Mundo das Coleções. Hoje estou aqui para mostrar alguns jogos que chegaram, né? Eu tenho muitas coleções aqui, né? Sendo que ultimamente eu estou dando uma enriquecida mais na coleção de games, certo? Então, esses daqui são alguns jogos que chegaram e eu estarei mostrando para vocês em primeira mão. Tem vários títulos aqui, massa. Bom, o primeiro jogo é o Silent Hill Downpour. Silent Hill, ele é um survival horror, né? Foi criado na época do PlayStation 1, lá por volta de 98, 99. Ele começou com um jogo e acabou fazendo muito sucesso, tendo gerado várias sequências, né? Do PlayStation 2, que teve o PlayStation 1, teve o Silent Hill 1, do PlayStation 2 teve o Silent Hill 2, o 3, o 4, o Origins. O PlayStation 3 teve o Shattered Memory, que acabou ganhando também uma versão para o PlayStation 2, o Silent Hill Downpour e outro Silent Hill, né, que é o Homecoming. Ele é um ótimo jogo da franquia, né, para quem gosta de survival horror. Como sempre, aí o jogo tá perfeitinho, completo, com manual, né? E é uma ótima aquisição. Esse vou colocar na minha coleção particular. Próximo jogo da franquia aqui, acabei adquirindo os Assassin's Creed, né? O Assassin's Creed, esse que se tornou um grande ícone do PlayStation 3, né? Ele foi criado originalmente para PlayStation 3 pela Ubisoft e acabou fazendo um sucesso enorme, né? Mas baseado na série de livros Assassin's Creed, ou foi o livro que foi baseado nos games. Bom, não me lembro, não me recordo agora com certeza. Aí aqui, bom, eu tenho alguns, aqui ó, esse é o Assassin's Creed, né? Eu já tinha ele, ó, tá completinho, com o manual, né? Todo bonitinho. Esse Assassin's Creed, deixa eu ver aqui. Aqui temos o Assassin's Creed Rogue. Eu não tinha ele na minha coleção ainda, dos de PlayStation 3. Era o único que estava me faltando, né? Esse Assassin's Creed Rogue. Ó, ele vem o jogo, né? E o encarte. Como eu expliquei em um vídeo anterior, esse geralmente ele vinha desse jeito, com esse encarte, quando o manual era um manual online. Então era muito comum às vezes vir só com um panfletozinho, com dicas, códigos de como você conseguir personagens ou liberar alguns itens especiais. Mas geralmente o manual acabava sendo online para você baixar, né? O que infelizmente é muito ruim, porque o colecionador adora quando vem manual nos jogos, né? Isso dá uma presença no game. Então, o Assassin's Creed, aí o Rogue, também o Assassin's Creed Revelation e o Black Flag, né? O Assassin's Creed 4 Black Flag e o Revelation. Eu já tenho todos esses aqui, menos o Rogue, é claro. Então, eu vou acabar colocando para venda futuramente, né? O Assassin's Creed Rogue, quer dizer, o Revelation está completo e ele faz parte da chamada trilogia do Ezio, né, que é o Ezio Auditore, que começa no Assassin's Creed 1, o Revelation e o Brotherhood, né, que é os 3 jogos dele. Então, fica aqui, tá bonitinho. O Assassin's Creed Black Flag, né, completinho também, ó, panfleto, tudo bonitinho, tá vendo? O jogo tá perfeito, bem conservado. E esse jogo é legal porque nele você controla um assassino que ele é um pirata, né? Então ele se passa no Caribe.
Então, muito legal. Outro jogo aqui da massa é Dead Island Escape, né? Os zumbis, né, ultimamente estão em alta desde o Renascimento. Nos anos 60, George Romero, ele acabou criando aquele que se tornaria o primeiro e também o mais icônico filme de zumbi, né? A Noite dos Mortos-Vivos, que contava a história de mortos que se levantavam e encurralavam um grupo de 7 pessoas numa casa, sobrando apenas um rapaz, né, que era negro, e depois no final ele sobrevivia ao massacre e de manhã gente matava os zumbis. Ele colocou a cabeça para fora e acabou morrendo também, né? O que acabou se tornando uma grande crítica social, essa cena, né? De um branco matar um negro total. Jorge Romero alegou, né, que essa cena foi feita por acaso, mas o que ficou tão bem na sua obra que todos os filmes posteriores, né, da franquia dos Mortos-Vivos do Jorge Romero acabou todas elas sempre contendo uma crítica social. Ele ficou muito famoso, os Mortos-Vivos, que acabou gerando várias outras séries e filmes, como Madrugada dos Mortos, A Noite dos Mortos-Vivos, remake, A Volta dos Mortos-Vivos, né? E nos anos 90, finalzinho lá por volta de 96, 98, acabou que um jogo, né, se tornou muito popular, né? O chamado Resident Evil, que trouxe de volta os zumbis. Então, com isso, várias mídias acabaram utilizando os zumbis novamente, né? Criando várias franquias, como na televisão, The Walking Dead, no cinema, o próprio Resident Evil, entre tantos outros filmes de zumbis, nos jogos, o Resident, mas também o Dead Island, que é um baita de um jogo, né? Eu já tinha o Dead Island normal e consegui esse Dead Island Escape, né? Que, se não me engano, se não me falha a memória, são 3 ou 4 jogos, né, do Dead Island, e tenho eles aqui. Então, agora eu consegui o primeiro, né? E com esse é o segundo jogo, né? Ele, ó, completinho, com manual e o jogo, né? Beleza. Muito bom. E aqui, é claro, não vamos deixar do Resident Evil, né? Como eu falei, um jogo de sucesso da franquia, que gerou uma nova franquia, muito bacana. Ele começou lá na época do PlayStation 1, tendo o Resident Evil 1, depois o Resident Evil 2, que muitos consideram o melhor Resident da franquia, o Resident Evil 3, né? Depois, e também criaram uma série de jogos, né, que é uma série que não faz parte da série principal, que é o Resident Evil Survivor, que basicamente era só o Resident Evil onde você tinha que ir por um corredor, fugir de todo mundo e sair matando zumbi pela frente. Era só essa a dinâmica, era um jogo curto, mas que acabou agradando o público, né? No PlayStation 4, ele acabou saindo os jogos para PlayStation do Resident Evil Código Verônica, que se passa 3 meses depois dos eventos do Resident Evil 1, 2 e 3. Que também a série Outbreak, que se tornou uma série, saiu 2 jogos, o Outbreak e o Outbreak Field 2, certo? Depois dessa daí também saiu o Gun Survivor 2, que é um Survivor do Código Verônica. E também o Resident Evil Dead Email, que essa série só acabou tendo esse jogo mesmo, Dead Email. E então lançaram o quarto, né? O Resident Evil 4, que muitos consideram um dos melhores jogos de todos os tempos do PlayStation 2, né? Ele é basicamente o jogo que vai marcar o que muitos fãs consideram como a era de ouro do Resident, já que para muitos, depois do Resident 4 para frente, aí acabou-se a franquia, né? Então,
todos os jogos aí. Esse é o Operation Raccoon City, né, que ele saiu para PlayStation 3. No 3, se não me recordo todos, com certeza pode faltar algum, né? Se eu me esquecer de colocar aqui no comentário, mas saiu Resident Evil 5, o 6, a série Revelation 1 e 2, né? Que muita gente gostou dela, que dizem que ela volta um pouco às origens da essência do que era o Resident. Saiu também o Resident Operation Raccoon City, Resident Evil Chronicles, Resident Evil 0, né? E se faltou algum, pode deixar nos comentários aqui abaixo, beleza? O jogo tá completinho, né? Resident Evil, muito legal. E uma curiosidade que ele, por se tratar de uma franquia muito famosa, tanto o Resident, o Silent Hill, acaba se tornando jogos mais difíceis de conseguir, né? Ele não é um jogo como o Assassin's Creed, que você encontra a rodo, né? O mercado está abarrotado deles. É um jogo que acaba sendo um pouco mais difícil, então você consegue encontrá-lo, mas com certa dificuldade. E aqui tá bonito. Outro jogo, temos Castlevania, outro clássico aí do PlayStation, surgiu ainda no PlayStation 1, né? Com, se não me engano, não, se foi no PlayStation, eu acho que não foi no PlayStation 1. Acho que ele veio antes, no outro console. Mas no PlayStation 1 teve um jogo muito famoso dele, né, que é o Castlevania Symphony of the Night, que foi muito famoso esse jogo, né? Influenciou gerações, se tornando um dos maiores clássicos do PlayStation até hoje, né? No PlayStation 2, ele saiu 2 jogos da franquia, né? Que no caso um The Lord of Shadows e outro jogo lá que eu não me lembro o nome do Castlevania, mas um jogo muito famoso. Também, ó, o jogo está completo, né? Vem com encarte, né? O jogo normal, e é um jogo assim também que não é tão fácil de se conseguir, né? O próximo jogo também, esse aqui surgiu, é o Final Fantasy 13. O Final Fantasy tem uma história curiosa sobre ele, que reza a lenda que a Square Enix, né, que era uma empresa japonesa de games, ela estava à beira da falência, né? E tinha dinheiro apenas para produzir mais um jogo. Então, os executivos disseram, vamos produzir só mais um jogo que vai ser o nosso encerramento. Então, criaram para o Super Nintendo o Final Fantasy, que acabou sendo um mega sucesso, né? Ele reviveu, ele trouxe de volta a glória do estúdio, né? Salvou a Square da falência, né? Que na época era Square Software, né? Anos depois mudado o nome para Square Enix. A franquia fez tanto sucesso que acabou, com um tempo depois, migrando para o PlayStation 1, onde todos os jogos da franquia acabaram sendo reeditados e relançados para o PlayStation 1, ganhando também novas continuações, sendo que os jogos mais famosos dessa franquia, né, o que praticamente fez ele se tornar um grande ícone de todos os tempos, foi o Final Fantasy VII. Exatamente, o Final Fantasy VII de PlayStation 1, que é uma raridade, muito difícil de se encontrar, certo? Que jogos de PlayStation 1 já são difíceis hoje em dia. E quando é jogos de alguma franquia extremamente famosa, como Resident, o Silent Hill, então tem tendência a ficarem cada vez mais raros esses jogos. Então, o Final Fantasy XIII, o Final Fantasy ficou famosíssimo, né? Aí teve o Final Fantasy VII, ficou famoso. Depois veio o Final Fantasy VIII, que também é outro grande sucesso. O Final Fantasy IX, até vir para o PlayStation 2, aonde teve o Final Fantasy X, o Final Fantasy X, que foi um grande sucesso, até depois vir ele, né? O Final Fantasy XII,
que se tornou o maior sucesso dentro da franquia Final Fantasy, né? Já que o anterior de maior sucesso tinha sido o 7, agora o 12, né? Que ele é um jogo com uma peculiaridade, porque ele é até então, ele foi considerado o maior jogo da história, já que a gameplay dele, né, você jogava em um planeta, né? O mapa era um planeta inteiro, então você ia para áreas desse mapa, né? Para depois vir o Final Fantasy 13, que também seguia essa gameplay, né? Era o Final Fantasy, eu aqui estou com duas cópias, né, do Final Fantasy 13, uma versão Black Label e a outra Greatest Hits. Então, uma delas ficará na minha coleção e a outra, posteriormente, eu estarei colocando à venda, certo? E para encerrar, é claro, o nosso querido Final Fantasy, etc. Bom, gente, o que eu esqueci de falar, né? Que ambos os jogos, né? Aqui, deixa eu abri-los, né? Estão com os mapas, estão com os manuais. Só que o que você vê de diferente é que tanto o encarte do disco quanto do manual é diferente em ambas as versões, certo? Mas por dentro é a mesma coisa, somente essa capa de fora dele. E por fim, o Final Fantasy VII. O Final Fantasy VII, ele é um jogo, tá vendo, ó, em 3, ou é 3 ou é 4 discos, né? Eita, caiu aqui, ó, com manual, tudo completo. Vendo? 3 CDs, certo? Ele é feito em mídia preta. Olha só que lindo, gente. Lindo, lindo, lindo essa mídia preta. Né? Porque você que é acostumado a ver jogos, esses jogos paralelos que saíam na feira, esses DVDs pirata, eles eram gravados numa mídia roxa, muito de má qualidade. Porque aquela mídia ela é uma mídia descartável, feita para ser usada em escritório, e em muitas outras coisas, onde você precisa usar uma gravação e depois descartá-la. Simplesmente é assim. Já esses profissionais originais vinham com um disco de mais qualidade, um plástico mais grosso, tudo tal. Ó, panfletos, né? Porque ele é uma versão japonesa e, é claro, tá vendo, gente? O manual. Beleza, meus amigos? Bom, e é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu joinha e se inscrever, que isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Beleza?